nós oramos nessa manhã para que o Senhor fale conosco, testifique em nosso coração aquilo que vem do Senhor. Pai, nos dê clareza, compreensão, entendimento, revelação da Tua palavra. Senhor, edifica-nos como igreja nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu recebi uma pergunta, mas por causa do horário eu vou responder no próximo domingo. Só lembrando, domingo que vem é culto das mães, para as mães. Então eu gostaria que você trouxesse a sua mãe, se ela não estiver aqui, fala para ela ver online, mas que você possa participar conosco. Nós vamos preparar um culto especial para as mães. Quem aqui é mãe? Glória a Deus pela sua vida. Vocês são grandes investidoras da próxima geração. Amém? Aleluia. Hoje então eu vou compartilhar, dentro do tema que nós estamos ministrando, uma série de palavras sobre a certeza da plena salvação que nós temos em Cristo Jesus. E hoje eu vou gastar o culto inteiro, provavelmente, para responder uma pergunta que muitas vezes me é feita, não só a mim, mas aos pastores aqui também. Pastor, nós somos salvos pela fé ou pelas obras? Essa é uma pergunta que alguns têm dúvida, baseada lá no texto de Tiago, capítulo 2, verso 14. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, verso 14. Hoje nós vamos ler a Bíblia mais do que o normal, hein? Então se prepare. Vocês estão comigo? Olha só, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras, mas mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu no altar o seu filho Isaque. Antes de continuar falando, eu tenho que mostrar para você quando Abraão foi justificado. Se o apóstolo Tiago, o autor dessa carta, escreveu essa carta para falar da justificação pela fé, então tem um problema nessa carta. Porque ele está falando que a fé, na verdade a salvação, ela acontece, ou a justificação acontece pelas obras. Mas se você for analisar aqui o contexto não é sobre justificação, não é sobre salvação. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. Mas eu preciso te lembrar que Abraão, ele foi justificado em Gênesis capítulo 15. Fala comigo, Gênesis capítulo 15. Em Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Naquele momento, Abraão, ele não tinha nenhum filho, ele não tinha Isaque. Inclusive, a conversa dele com Deus era: Senhor, como que eu posso ser pai de multidões, sendo que eu não tenho nenhum filho? Quem vai ser o herdeiro da minha casa vai ser o Eliezer, o servo. A Bíblia fala que Deus imediatamente falou para Abraão: não, quem será o herdeiro da sua casa será Isaque. Isaque vai ser seu filho. Você terá um filho, e através desse filho você vai ser pai de multidões, pai de nações. A Bíblia fala que nesse momento Deus chama Abraão para fora da tenda, lá em Gênesis 15, e fala para ele: olha para os céus, conte as estrelas, se é que podes, assim será a sua descendência. A Bíblia fala que depois disso, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Naquele dia, em Gênesis 15, Abraão foi salvo. Abraão recebeu a salvação, porque ele creu em Deus. Pela fé, então, nós somos salvos. Como que nós somos salvos? Pelas obras ou pela fé? Não tenha dúvida, vamos de novo. Você é salvo pelas obras ou pela fé? Aleluia. Você é salvo pela fé.
Assim foi com Abraão também, né? Nós somos justificados pela fé, amém? Veja, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, olha aqui diz, só a parte final, Gênesis 15, 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça, sabe? Então você percebe que Abraão, ele não foi salvo por obras. Tiago então não está falando deste momento, porque Tiago está falando que Abraão foi justificado pelas obras quando apresentou o seu filho Isaque. Isaque então nem havia sido criado, nascido. Então o que Tiago está falando? Mas antes de continuar sobre esse assunto de Tiago, eu preciso te esclarecer algo. Eu preciso te mostrar uma diferença que existe entre promessa e obra. Promessa e obra. Sabe, o único requisito para você receber uma promessa, qual é? Fala assim comigo, fé. Fé. Então, o único requisito que espera de você, para você receber uma promessa de Deus é crer. Crer. Quando você crê, você recebe as promessas que Deus fez para você. A Bíblia fala que quem prometeu é fiel. Deus é fiel? Sabe que tem uma coisa que Deus não pode fazer? Mentir. Então, se Ele prometeu, certamente que vai acontecer. Certamente que vai acontecer. Então, quando você honra a Deus, crendo no que Ele fala, você, então, herda a promessa, mesmo que você não veja. Mesmo que você não perceba, não sinta, você já recebeu pela fé. Daqui a pouco essas coisas vão começar a manifestar na sua vida, mas é assim que nós recebemos a promessa. Quando Deus falou com Abraão, que ele seria pai de nações, assim seria a descendência dele, e ele creu, Deus colocou alguma condição? Ele apenas falou que iria fazer aquilo. Mas se Deus tivesse falado para Abraão o seguinte: Abraão, olha, vai lá, jejua, ora, ajuda os pobres aí da sua região, faça boas obras, e aí sim, depois disso, eu vou te dar um filho. Isso é promessa ou isso é obra? Obra. Abraão confiaria mais no que Deus disse ou no que ele fez? Vamos lá, gente. No que ele fez. A fé dele estaria em Deus ou nele? Nele. Preste atenção. Essa é a grande diferença. Quando Deus te promete algo, Ele é fiel para cumprir. O seu papel é crer. Crer e receber. Assim é a sua salvação. Quem prometeu que você seria salvo foi Deus. Porque você não pode se salvar por você mesmo. Então a salvação é a obra divina, não é uma obra humana. A salvação é uma obra de Cristo, não é uma obra sua. A sua parte, o seu papel é crer no que Jesus fez por você. E essa tem que ser a sua segurança. Vocês estão comigo, gente? Vou te dar um exemplo, uma ilustração melhor. Eu tenho 2 filhos, o Estevão e a Isabelle. E eu falo: Estevão, é o seguinte, o papai vai te dar um chocolate, mas se você arrumar a cama, se você organizar suas coisas da escola e fizer suas tarefas, senão o papai não vai te dar o chocolate. O que é isso? Obra. Eu coloquei uma condição em que ele seria abençoado se ele fizesse algo. Preste atenção, a justificação, ela não é pelas obras, ela é pela fé. Agora, eu vou te dar o outro exemplo. Eu vou falar para o Estevão: Estevão, o papai vai te dar um chocolate. E ponto. Hoje à tarde o papai vai te dar um chocolate. E aí, na hora do almoço, ele vai lá e suja o quarto, suja a casa, faz uma bagunça, e ele começa a pensar: nossa, será que agora meu pai vai me dar o chocolate? Nossa, será que... Eu fiz alguma condição para dar o chocolate para ele? Depende do que ele faz ou depende do que eu falei? Depende simplesmente do que eu falei. Isso é promessa. Promessas da parte de Deus são incondicionais. A única condição é crer. Então, a Bíblia fala que Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, naquele dia, ele se tornou justo. Diante de quem? De Deus. De Deus. Diante do Senhor,
ele se tornou justo. Deus naquele dia olhou para ele e declarou a ele justo. Da mesma maneira, no dia que você creu no Senhor Jesus, que Ele te salvou, Ele te redimiu, Ele pagou o preço por você, Deus olhou para você e te declarou justo. Aleluia. Tem crente aqui, é glória a Deus. Isso é uma boa notícia. A boa notícia é que você não é participante da promessa no sentido de realizá-la. A boa notícia é que Ele realizou e Ele realiza ela na sua vida. Essa é a boa notícia. Sabe, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Então preste atenção. Então, uma coisa interessante que eu anotei aqui, lembrei agora. Se Deus tivesse falado para Abraão: vai lá, ajuda aquela família pobre, dá alimento para aquele que está precisando, veste aquele que está precisando, depois disso eu te darei um filho. Isso seria o que mesmo? Obras. E está escrito, não está escrito? Faz a tua parte, que a minha eu te... Heresias 1:1. Está escrito isso, irmãos? Mas você ouve por aí o tempo inteiro essas coisas. Faça a tua parte, que a minha eu te darei. Então, preste atenção. A promessa depende exclusivamente de quem? De Deus. De Deus. A nossa salvação é uma promessa ou uma troca? Promessa. Uma promessa. Todo aquele que crer será salvo. Isso é promessa. Salvação, então, é um ato de fé naquele que prometeu. Romanos capítulo 3, verso 20. Olha o que diz o Romanos 3:20. Romanos 3:20. Visto que ninguém é quem? Aleluia. Nós já estamos aprendendo essas palavrinhas. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da... Preste atenção. Muitos pensam que a epístola de Tiago foi escrita por Tiago para contradizer o apóstolo Paulo em Romanos. Mas eu preciso te dizer, Tiago foi escrito antes, muitos anos antes de Romanos. Então não foi escrito para contradizer o apóstolo Paulo. Deixa eu te falar uma coisa interessante, uma informação histórica. Alguém já ouviu falar de Martim Lutero? Sim, um grande reformador. Há aproximadamente 500 anos atrás, ele restaurou o Evangelho. Restaurou o Evangelho como? Pela justificação pela fé e não por obras. Por quê? Naquela época, a Igreja Católica estava vendendo indulgências. Então, se você quisesse ser salvo, você tinha que pagar. Põe a mão no bolso. Se você quisesse que um parente seu, que já morreu, fosse salvo, você poderia pagar também. A história diz que você comprava as indulgências, comprava crucifixos, ou até mesmo a madeira da cruz de Cristo, quando ele morreu, você poderia comprar. Se fosse para pegar todas as madeiras que falavam que era a cruz de Cristo, dava para construir um navio. Lutero, então, ele despertou para essa verdade lendo Romanos. Mas quando ele se deparou com o livro de Tiago, a epístola de Tiago, ele teve uma crise. Ele falou: isso aqui não pode ser livro da Bíblia. E ele declarou aquela epístola, uma epístola batizada por ele como epístola de palha. Por quê? Porque parece que se contradiz. A justificação é pelas obras ou é pela fé? Pela fé. Tiago parece que está dizendo que é pelas obras. Paulo está dizendo que é pela fé. E ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras. Então parece que há uma contradição. Martim Lutero, então, naquele início, ele não entendia, mas mais tarde ele entendeu. E quando ele entendeu, ele reassumiu a postura de ter a epístola de Tiago no composto da Bíblia. Mas olha que interessante. Romanos 3:28. Depois de uma extensa demonstração do apóstolo Paulo sobre a justificação pela fé, uma longa explicação, ele conclui. O que ele conclui? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Você pode dar um glória a Deus mesmo? Veja, o homem é justificado pela fé, independente das obras. Você e eu fomos justificados diante de Deus. Isso é glorioso, porque
pode te dar mais segurança hoje, que não depende de você, depende exclusivamente de quem? Dele. Depende da obra de Jesus, depende da santidade de Cristo, depende do Cordeiro que é santo, sem mácula, o Cordeiro que é sem defeito, depende exclusivamente dele. Então você pode descansar hoje, descansar na obra de Jesus. Mas então, pastor, o que Tiago está falando? Que justificação é essa que ele está falando? Então vamos entender o que Tiago está dizendo. Primeiro, para você interpretar um texto, você tem sempre que entender o contexto daquele texto. Porque um texto fora do contexto é o quê? Pretexto. Então, você tem que entender que um texto fora do contexto, ele não vai falar a respeito daquilo que é o contexto. E qual que é o contexto de Tiago? O que Tiago, então, está falando nessa epístola, no capítulo 2? O assunto de Tiago não é justificação pela fé. Guarda isso. O assunto de Tiago é aprender a ofertar. O assunto de Tiago é aprender a pôr a mão no bolso. O assunto de Tiago aqui é exercitar o dom de misericórdia, ajudar quem está precisando, ajudar aquele que está necessitado, aquele que não tem comida, aquele que não tem roupa para vestir. Esse é o assunto de Tiago. Tiago, então, ele atribuiu uma grande importância para ofertar, que a oferta, então, era um grande sinal de que você foi alcançado pelo Senhor, uma expressão da sua generosidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu. Então, se você recebeu pela graça de Deus Cristo, agora o que resta a você também é fazer, é o quê? Dá. E quando você dá, você confirma a sua fé. Isso demonstra que você é generoso, assim como seu pai é. Amém? Então, vamos analisar o texto. Vamos voltar lá no texto que a gente leu. Tiago capítulo 2, verso 14. Olha o que diz o texto. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser? A palavra-chave aqui nesse versículo é alguém disser. Fala comigo, alguém disser. Se alguém disser que tem o quê? Então essa pessoa diz que tem o quê? Tiago está falando que ela tem fé? Não. Tiago está falando que ela diz que tem fé. Ela diz que tem fé, mas Tiago não está afirmando que ela tem fé. Então, ele está falando que essa pessoa, ela diz que ela tem fé. Verso 15. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? O que Tiago está falando então, irmãos? Está falando daquele irmão, blá blá blá. Não vou chamar de irmão. Está falando daquela pessoa que só tem palavras da boca para fora, vazias, mas não faz nada. Está vendo o irmão ao lado, passando necessidade, lutando com a filha no hospital, e não faz nada para ajudar? Então tem um problema com a sua fé. Estou te dando um exemplo só. Está vendo o outro que está precisando de ajuda, está carecendo de alimento, não tem o que vestir, está passando fome. E aí, esse irmãozinho pega e fala o que para ele? Vá em paz. A Bíblia diz, crie, por isto falei. Então, eu creio por você que vai ter comida na sua casa. Vá em paz. A sua geladeira está cheia, o seu guarda-roupa está cheio, pode ir em paz. O que ele está dizendo? Sua fé é vazia, sua fé é tola, você é tolo. Essa fé não é a fé do tipo de Deus. É isso que ele está dizendo. Existe uma fé, irmãos, que é a fé do tipo de Deus. Existe uma fé que é a fé do tipo de demônios, que nós vamos ver daqui a pouco. A fé do tipo de Deus é a fé que para criar todas as coisas, você vai ver lá em Gênesis, quando Deus foi criar todas as coisas, o que ele fez? Fez o quê? Falou. Fala para a pessoa que está ao seu lado, falou. E o que ele falou? Haja luz, e houve o quê? Luz. Haja firmamento, e hoje firmamento. Haja luzeiros do céu, e aconteceu. Então ele começou a falar, e tudo foi criado pelo falar. Mas quando o Senhor foi criar o homem, o que ele fez? Ele fez. O que ele fez? Fez. Pôs a mão na massa, pegou o barro, modelou o barro, soprou no barro, plantou um jardim, e plantou o homem nesse jardim. Então ele pôs a mão. Por quê?
no que diz respeito às circunstâncias, às coisas, você tem que aprender a falar. É por isso que Jesus nos ensina a falar à tempestade, a falar à árvore, a falar ao monte, a falar às circunstâncias, a falar à enfermidade, a falar aos demônios. Mas quando diz respeito ao homem, você não fala, você faz. Então, quando o seu irmão que está ao seu lado está precisando de algo, você não vai falar, vai em paz. Não, não. Você que Deus tem abençoado, seja aquele agora que vai exercer o dom de misericórdia. Vai ser aquele que vai pôr a mão no bolso e vai abençoar o irmão. É isso que Tiago está falando. Então, o contexto de Tiago é a ajuda, é poder dar, ser generoso. Esse é o contexto de Tiago. Ele está falando, olha, se você crê, mas a sua fé não manifesta uma obra de fé, sua fé é vazia. Sua fé, então, é do tipo de demônios. Porque olha o que ele diz, continua falando, continua o texto. Verso 18. Mas se alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé. Qual que é a palavra-chave desse versículo agora? Obrigado. Mostra-me. A palavra-chave é mostrar. Mas eu pergunto para você, você precisa mostrar algo para Deus? Para quem que você precisa mostrar? Para os homens. Para os homens. E aqui, a palavra-chave então, é mostrar. O que quer dizer isso? Não adianta você falar que nasceu de novo e está dormindo com a prostituta, filho. Não adianta você falar que nasceu de novo e continua na mesma prática, fazendo as mesmas coisas, permanecendo no pecado, na vida imoral talvez, ou falando mal do chefe, dando um mau testemunho lá fora. Isso não adianta, porque você precisa mostrar para Deus. Não, para quem? Para os homens, porque a Bíblia fala que eu e você somos carta viva. Carta viva. O que é uma carta viva? Para que serve uma carta? Para ser o quê? Lida. Olha para o seu irmão. Fala, você é uma carta viva. O que quer dizer isso? Que quando você sai lá fora, as pessoas estão lendo a sua vida. O que você faz, como você fala, o seu comportamento, tudo as pessoas estão lendo em você. Agora, se você fala que nasceu de novo, mas a sua carta que está endereçada às pessoas é uma carta torta, de acordo com a sua fé, então tem um problema na sua fé. A sua fé então, segundo o apóstolo Tiago, é vazia. É vazia. Se uma fé que você tem não te transforma, não te muda, então não é a fé de Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês estão comigo, gente? Estou sendo duro? Não sou eu, é o Tiago. Tiago, então, ele é muito firme, muito duro. Ele é muito duro em quê? Que você manifeste as obras de fé. As obras da fé. Para que você seja justificado diante de Deus? Não, para que os homens olhem para você e falem, de fato, esse esteve com o Senhor. De fato, este é um discípulo. De fato, esse aqui é diferente. De fato, esse aqui é homem de Deus. De fato, essa aqui é mulher de Deus. Esse aqui, olha, esse aqui eu posso contar com ele. De fato, eu vou abrir meu coração, porque eu quero desse Jesus que ele tem. Você é essa carta viva para anunciar Cristo. E você anuncia com suas atitudes de obra de fé. Vocês estão aqui, gente? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, Deus falou algo no meu coração ontem. Estava pregando para os jovens aqui, e eu até anotei. Você não tem que só ser crente. Você tem que parecer crente. Pensa nisso. Você não tem que só falar, eu sou crente. Não, não. Você tem que parecer crente. Parecer um homem de Deus lá fora. Parecer uma mulher de Deus lá fora. Seu testemunho tem que ser equivalente à sua fé. Sabe? É muito importante, então, que você manifeste as boas obras. Efésios capítulo... Deixa eu achar o texto aqui que eu anotei. Não está no meu esboço. 2, verso 10. Efésios 2, 10. Olha o que diz. Pois somos feitura dele. A palavra feitura aqui é poema, no original. Você é um poema. Poema envolve emoção, irmãos. Poema envolve sentimento. Poema envolve amor, paixão. Quando alguém escreve um poema, ele está debaixo de muita paixão,
debaixo de muito sentimento. Quando Deus te criou como um poema. Mais uma vez, você é uma carta viva desse amor de Deus para nós. Você é o poema ambulante, que está aí andando, expressando o sentimento de Deus, o coração de Deus. Nós somos então feitura, poema de Deus, criados em Cristo. Quantos aqui foram criados em Cristo? Para boas obras. Para que você foi criado? Para boas obras. Esse é o motivo que você foi criado, para boas obras, que são obras da fé, das quais Tiago está dizendo. Você foi criado para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você não só foi criado para boas obras, mas foi criado também para andar por elas. Essas boas obras são as boas obras que Tiago está falando. Mas que boas obras são essas? Antes de falar das boas obras, veja o verso 19 de Tiago. Crês tu que Deus é um só? Quantos aqui creem? Sim, nós cremos. Mas Tiago diz, se a sua fé não é do tipo de Deus, ela é do tipo de demônios. E se ela é do tipo de demônios, você vai ter o mesmo resultado na sua vida. Qual é o resultado? Até os demônios creem e sente o quê? Você já viu crente com medo? Você já viu pessoas com medo de Deus o tempo inteiro, com medo de acontecer alguma coisa ruim com Ele, com medo de não estar suprindo os altos requisitos de Deus e anda com condenação, com medo, com culpa o tempo inteiro? Pois é, essa é a fé do tipo de demônios. Por quê? Porque os demônios, naquele dia que Jesus voltar, eles vão passar pelo juízo de Deus. Então eles morrem de medo de Deus. Mas você é filho, você que é filho, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. No culto passado nós vimos que a ressurreição de Jesus foi para lidar com o medo. Nós não precisamos andar no medo, nós não precisamos ter medo de Deus. Deus não está aqui para punir você, antes Ele já enviou o seu Filho para te justificar. Então você não vai passar pelo juízo, porque aqueles que foram salvos já passaram do juízo para a vida eterna. Então você não precisa ter medo. O amor de Cristo na cruz do Calvário já lançou fora todo o medo da sua vida. Então você não precisa ter a fé de demônios. Está claro? Tiago agora foi duro, porque ele falou que essas pessoas têm a fé de demônio. Sabe? Verso 20. Ele vai ser mais duro agora. Olha só. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Deixa eu te falar uma coisa. Tiago, ele está exortando, mas ele não está exortando os irmãos, os crentes que nasceram de novo. Como que você pode dizer isso, pastor? Eu não tenho tempo aqui, por causa do horário, para te mostrar. Mas você pode ler depois, na epístola de Tiago, quando ele vai falar com os irmãos, quando ele vai falar com os irmãos da igreja, ele sempre chama eles de irmãos. Irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar com os irmãos, ele chama eles de irmãos amados. João, nas suas epístolas, quando ele vai falar aos irmãos, ele chama eles de filhinhos. E aqui dá para você diferenciar quando o apóstolo está falando com alguém. Tiago agora está falando então com aqueles que não nasceram de novo, com aqueles que professam a fé, mas não possuem a fé. Estão no meio, mas não são novos convertidos, ou não nasceram de novo. Ele está falando com esses, com aqueles que ainda têm a natureza caída. Pastor, mas está dentro da igreja. Está sim dentro da igreja. Está na comunhão com os irmãos, está participando aqui do corpo, mas ainda não nasceram de novo. Experimentaram do poder do mundo vindouro, mas ainda não comeram desse mundo vindouro. Existe uma grande diferença entre experimentar e se alimentar. Você experimenta a sopa para ver se você quer comer, mas não quer dizer que você comeu dela. Então, Tiago agora vira para essas pessoas e fala: homem insensato. Que fé é essa que você tem? Que fé estranha é essa que você tem? Tiago não está falando, irmãos, de boas obras. O que são boas obras na cabeça de alguns? Caridade, ajudar os pobres, ajudar os meninos lá na África, ajudar as criancinhas. Isso é caridade, mas não é esse tipo de boa obra que Tiago está dizendo. A boa obra que Tiago está dizendo
São obras da fé. Fala comigo, obras da fé. Por quê? Porque agora ele vai lançar a mão de dois exemplos. Ele vai dar o exemplo de Abraão, que foi justificado por obras. Quando? Quando apresentou o seu filho, Isaque, para ser o quê? Sacrificado. Se você chama isso de uma boa obra, você está dizendo então que matar o filho é uma boa obra. Matar o filho é uma boa obra? Então, se Tiago estiver falando de boas obras, essa é uma péssima obra. E ele está usando ela como exemplo. Então ele não pode estar falando de boas obras. Ele está falando então de atos de fé. Atos de fé. Quando Abraão creu, ele então agora ele vai ter um ato de fé visível, em que todos vão poder ver também. A Bíblia fala que Abraão então, quando ele foi sacrificar o filho dele, Tiago está dizendo que ele foi justificado. Diante de quem? Fala comigo, diante dos homens. Mas não só diante dos homens, diante do mundo espiritual. A Bíblia fala que existe uma nuvem de testemunha que nos cerca. O mundo espiritual existe, é mais real que você que está aqui na minha frente. Mas você não vê, mas ele existe. Além do mundo espiritual, você também tem as pessoas que te cercam. Então, o que Tiago está dizendo é que se a sua fé é a fé que salva, você vai manifestar obras da fé. Quanto tempo Abraão demorou para manifestar a obra da fé? Alguns estudiosos da Bíblia falam entre 20 e 30 anos. E muitas vezes o irmãozinho converte agora, você já está falando o que dele? Não é crente não. Mas vou te dar um exemplo. Imagina você que um artesão converteu no nosso meio. E esse artesão, ele recebia encomendas do Umbanda, Candomblé, da Igreja Católica, para fazer aqueles santos, ou para fazer aqueles, como que fala? Aquelas imagens de Exu, de Ogum, esses negócios aí, terríveis. E ele converteu agora. E era a forma que ele sustentava a família dele. E aí, um irmão chega nele e fala: irmão, mas isso não combina mais com você. Isso não tem nada a ver com a sua fé agora. Não dá para você continuar nesse caminho. E ele pega e fala: mas como é que eu faço? Minha família vai passar fome. Como que eu faço? Você pode afirmar que esse irmão nasceu de novo? Vamos fazer uma pesquisa? Quem é do sim, levanta a mão. Quem é do não, levanta a mão. Quem não está aqui, levanta a mão. Misericórdia. 5 levantaram a mão de cá, 6 de lá, mas o resto ficou aonde? Está com medo de perder a salvação, só pode. Verdade, pastora Gisele. Preste atenção, irmãos. Você pode afirmar que esse irmão converteu? Não. Não, por que não? Porque não manifestou a obra. Mas você pode afirmar que ele não converteu? Não. Você não pode afirmar nada, porque ele não manifestou uma obra. Entende? Você não pode afirmar nada a respeito desse irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas se ele chega e fala assim, olha, chega para o líder da célula dele e fala: olha, eu fui orar, Deus falou comigo, para eu deixar esse trabalho, para eu fazer outra coisa. Quem me deu talento foi Deus, e Ele vai me dar outros talentos, Ele vai abrir portas para mim. E o líder pega e fala: mas e aí, como é que você vai sustentar a sua casa? Eu não sei, Deus vai prover na minha vida, Ele vai abrir portas na minha casa, Ele vai me dar o sustento, eu não sei como, mas vai acontecer. Você vai falar o que desse irmão? Esse nasceu de novo. O líder da célula vai falar o quê? Você não quer liderar a célula, não? Estou brincando, Porque esse irmão nasceu de novo, sabe? Você percebe então que existe uma obra que te justifica diante de quem? Dos homens, que testemunham a respeito da sua fé diante dos homens. E é disto que o apóstolo Tiago está falando aqui na sua epístola. O outro exemplo que ele usa é o exemplo de uma prostituta. Que boa obra uma prostituta faz? Nenhuma. Então, se ele está falando de boas obras, de acordo com a mentalidade de alguns, e até que alguns ensinam, tem alguma coisa errada.
Porque assassinar o filho não é uma boa obra, prostituir também não é uma boa obra. Ele vai falar agora de Raabe. Raabe, a Bíblia diz que ela manifestou uma obra de fé. Muito provavelmente ela ouviu falar do povo de Israel, lá no Egito, quando Deus abriu o Mar Vermelho, e ela estava vendo que esse povo estava vindo conquistar Canaã. A primeira cidade que ia ser conquistada era a cidade dela, Jericó. Alguns estudiosos dizem que ela morava em cima das muralhas. E aí, quando os espias, que eram 2, foram lá espiar a cidade de Jericó, a Bíblia fala que a polícia foi atrás deles. Estou usando aqui o termo para você entender. A polícia foi atrás deles, e eles se esconderam na casa de Raabe. Raabe escondeu eles. Quando os policiais chegaram lá na casa, eles perguntaram: você viu os espias do povo de Israel? Ela falou: oh, eles foram naquela direção, eles passaram por aqui, mas foram naquela direção. Mentiu. Mentiu uma boa obra? Epa, prostituição, mentira. Quem trai o seu país é o quê? Traiu a pátria. Terceira coisa. Isso é boa obra, trair a pátria? Não. Percebe então que Raabe manifestou uma obra de quê então? De fé. Isso está escrito por nossa causa, para mostrar que não é pelas boas obras que você é justificado. Você é justificado pela fé, mas a fé vai produzir obras de fé na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver verdadeiramente: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, mesmo que demore. Então Paulo fala da raiz, Tiago fala dos frutos. Paulo fala da justificação pela fé, Tiago fala das obras da fé. Então não há contradição. Inevitavelmente, se você nasceu de novo, você vai produzir boas obras. Obras que justifiquem a sua fé. Diante de quem? Dos homens. Porque se a salvação é pela fé, nós temos um problema ali enquanto Jesus está sendo crucificado. Se a salvação é pelas obras, nós temos um problema ali enquanto Jesus é crucificado. Do lado dele tem um ladrão. E o ladrão crê nele. Naquele momento o ladrão fala: Senhor, que eu possa estar com o Senhor hoje, no reino. Jesus fala para ele o quê? Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Se dependesse de uma obra, para ser salvo, o ladrão tinha que descer da cruz. Se fosse uma boa obra de caridade, então ele tinha que descer da cruz, alimentar os pobres, e talvez daria tempo ainda dele ser salvo. Mas você vê que então, a salvação, ela é pela fé. A justificação da fé é para que Deus veja. Porque Deus te vê por dentro. Nós não vemos ninguém por dentro, só Deus vê. Mas diante dos homens, você precisa manifestar uma obra de fé. Eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu tive uma experiência com o Senhor Jesus, eu tive que enfrentar um problema. O problema foi meu pai. Porque meu pai não queria que eu me batizasse, que eu mexesse com esse negócio de crente. E aí, honrar o pai e a mãe é bíblico. Mas nós não andamos pela árvore do conhecimento, nós andamos agora pela fé. E aí eu tive que fazer uma escolha: ou eu obedeço o meu pai, ou eu me batizo. Obedeço a Deus. Importa agradar a Deus do que homens nessa situação. Então eu manifestei ali o quê? Uma obra de fé. Eu me batizei. Por que a Bíblia diz lá em Mateus: todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está o quê? Condenado. O crer é para quem? Fala assim: para Deus. E o batismo é para quem? Para as testemunhas, para mostrar para o mundo espiritual, mostrar para as pessoas que agora você tem o quê? Veja como a Bíblia é perfeita. Veja como tudo se encaixa. Veja que a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, mas o resultado da sua fé é a produção de uma obra de fé pública. As pessoas vão ver. Elas vão ver na sua vida. Vão ver que você dá testemunho de Cristo. Vocês estão aqui comigo, gente? Vamos ficar de pé. Queria eu pregar mais. Aleluia. Glória a Deus. Tem cultos que são mais inspirativos. Tem cultos que são de ensino. Esse é de ensino. Mas eu creio que o Senhor Jesus testifica, por meio do seu Espírito, no seu coração, a respeito do que eu estou falando.
Porque eu não estou aqui para te ensinar. O Espírito Santo é que te ensina todas as coisas. A unção dele te ensina. E ele, na verdade, testifica a respeito do que eu estou falando. Testificou no seu espírito o que eu estou dizendo? Aleluia. Então feche os seus olhos. Quero que você feche seus olhos agora. E eu vou fazer um apelo somente. Esse apelo é para aqueles que, de alguma maneira, têm sido desafiados por Deus para dar testemunho da sua fé. Por algum motivo, não tem conseguido. O Senhor tem desafiado você a tomar decisões que vão honrar e glorificar o nome dEle. Lá no seu trabalho, dentro do seu casamento, no meio daqueles que te cercam. Mas você ainda não conseguiu manifestar essas obras. Se esse é o seu caso, eu quero que, aí na sua cadeira mesmo, você coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você. O outro apelo que eu quero fazer é para aqueles que querem de fato se entregar ao Senhor Jesus. Se você entende que Ele te salva, e você crê nisso, você crê que Ele pagou o preço por você naquela cruz, e Ele ressuscitou dos mortos, para declarar que você foi justo. Se você também quer fazer isso, entregar sua vida, põe a mão no seu coração. Eu gostaria que todos agora repetissem comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por tão grande salvação. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor levou os meus pecados naquela cruz. Eu reconheço que hoje eu não tenho mais dívida, nem condenação. Por isso eu não ando pelo medo, pela culpa. Hoje eu sou livre para viver a vida que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, me ensina e me ajuda a dar testemunho do Senhor diante das pessoas e do mundo espiritual. Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua salvação hoje. Eu reconheço que o Senhor me salva de todas as circunstâncias. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Estenda a sua mão, te abençoe a sua semana. Pai, que a tua face resplandeça sobre os meus irmãos, que a tua graça seja sobre eles, que essa semana eles possam manifestar as obras da fé. Pai, que eles possam testemunhar de Cristo, testemunhar daquilo que Jesus já fez na vida deles. Que eles possam sair daqui nessa manhã cheios de convicção, não de medo, mas de convicção e expectativa de boas coisas para com a vida deles. Que eles possam, Pai, ser colocados no lugar certo, na hora certa. Pai Santo, em nome de Jesus, protege a vida deles, guarda a casa deles, guarda a família deles. Ser com eles, Senhor. Pai, que as pessoas possam ver neles, Pai, a bênção do Senhor e desejar o que eles têm para eles, em nome de Jesus. Uma semana de vitórias, uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo.